Mais uma aula de matemática do oitavo ano. O tema de hoje é porcentagem. Então, como nós podemos observar, a porcentagem, o nome já diz, ó, porcentagem, porcento, ou seja, por 100. Então a expressão porcento faz parte do nosso dia a dia, ou seja, no nosso dia a dia a gente se depara com expressões desse tipo. Podemos encontrá-la facilmente em notícias ao ler jornais, revistas ou assistir à televisão, nas compras em loja e supermercado, nas aplicações e nos empréstimos em banco. Enfim, em tudo que se relaciona à economia e às finanças encontramos a expressão porcento. Também usamos comumente essa expressão para fazer comparações, como você já pôde observar em muitos dos gráficos e tabelas estudados anteriormente. A expressão porcento vem do latim percento e quer dizer por um cento. Pode ser representado pelo símbolo aqui porcentagem, pessoal, que é por um cento, tá bom? O que é o cento, pessoal? É uma parte em 100. Quando você divide algo em 100 partes iguais, quando você pega uma parte só, aí você tem um cento. Assim, quando você lê ou escuta uma afirmação como a região norte ocupa uma superfície que corresponde a 45% da superfície do Brasil, isso significa que a região norte ocupa uma área de 45 km² para cada 100 km² na área ocupada pelo Brasil. Então podemos estabelecer a seguinte relação: 45%, pessoal, como tem símbolo aqui, ele colocou 45 dividido por 100. Isso aqui, pessoal, quando você vai escrever, você tem que observar o seguinte, que isso aqui é a mesma coisa que quando você vai pegar 45 e dividir por 100. Veja só o que é que eu irei fazer. Aqui eu irei pegar 45 e dividir por 100, porque aqui também eu posso dividir, porque é fração, ó. 45 dividido por 100. 45 dividido por 100. Existe uma regra na divisão que quando você pega o menor e divide pelo maior, é sempre zero. Então, 45 dividido por 100 é zero. Por quê? Porque menor dividido pelo maior é sempre zero. Tá bom? Pessoal, aí você multiplica 100 vezes 0 é 0. 45 menos 0, 45. Pessoal, tenho que baixar um número aqui para poder colocar aqui. Mas aqui não tem nenhum número para baixar. Então, como não tem nada para baixar, você coloca uma vírgula. Tá bom? Uma vírgula com vários zeros. Vou colocar 4. Agora sim, agora eu tenho um número para baixar. Tenho quem para baixar o zero. Esse zero que você baixa, é um zero que está depois da vírgula. Então, quando você baixa o primeiro zero depois da vírgula, você coloca uma vírgula aqui. Aí vamos lá. 450 dividido por 100 é 4. Então você coloca 4 aqui. 100 vezes 4 é 400. 450 menos 400 é 50. Vou baixar o próximo zero. Não precisa colocar a vírgula, pessoal, porque já tem. 500 dividido por 100 é 5. Então tá aqui, pessoal. 45% é quem? É 0,45. Tá bom? A gente obtém esse 0,5 como? Quando você pega 45 e divide por 100. Tá certo, pessoal? Agora veja só o que é que ele coloca aqui. Ele coloca o seguinte:
Aqui nós temos a representação percentual, porque tem um símbolo. Aqui nós temos a representação centesimal, porque é uma fração que tem 100 no denominador. Aqui nós temos uma fração que? Uma representação decimal, porque é um número com vírgula. Tá bom? Agora veja só essa situação. Essa situação nós temos o seguinte, olha. Quando dizemos que quase 85% da população brasileira vive em áreas urbanas, isso significa dizer que 85 em cada grupo de 100 brasileiros vivem em áreas urbanas. Então nós temos 85%. Lembrando, se está em porcento, o que vai acontecer? Você pega esse número aqui, olha, que é 85, sem o porcento, escreve ele sobre, como aqui tem um símbolo de porcento, aí você coloca sobre 100. Então é 85 sobre 100. Isso aqui, pessoal, quando você for dividir, vai dar 0,85. 85 dividido por 100. O menor dividido pelo maior é 0. Aqui eu coloco 0 vezes 100 é 0. 85 menos 0 é 85. Baixo o 0 decimal, coloca a vírgula, vai dar 8. Baixo outro 0, 0,85. Essa representação aqui, pessoal, é uma representação percentual. Essa representação aqui de fração é uma representação centesimal. E essa representação aqui é decimal. Tá certo? Então, resumindo, 8%. Essa representação é o quê? Representação percentual. Quando eu coloco em forma de fração, representação centesimal. Centesimal. Quando coloco em representação de decimal, com vírgula, representação o quê? Decimal. Tá bom? Então veja só. Veja como podemos calcular a taxa ou o índice percentual das situações a seguir. Como escrever 1 sobre 2 na taxa percentual? Aqui nós temos 1 sobre 2. Vamos escrever na taxa percentual, pessoal. Como é que eu escrevo? Primeiro passo. Você tem que saber o que é isso aqui. É uma fração. Então essa fração ela tem denominador o quê? Denominador 2. Eu quero obter uma fração igual a essa. Tem que ser igual, viu, pessoal? Como é que eu obtenho uma fração igual a outra? Multiplicando pelo mesmo número, o numerador e o denominador. O número você escolhe. Vamos supor que eu quero 8. 1 vezes 8 é 8. 2 vezes 2 é 16. Então 8 sobre 16 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Porque eu multipliquei esses dois aqui por 8. Então 1 sobre 2 é igual a 8 sobre 16. São iguais essas frações. São equivalentes. Aí eu quero uma fração com denominador 100. Então, para obter o denominador 100, eu tenho que multiplicar isso aqui por quem? Esse número de baixo, por 50. Se eu multiplico o número de baixo por 50, eu tenho que multiplicar o número de 5 também por 50. Aí. Então, eu quero o denominador 100 aqui embaixo. Então, eu tenho que multiplicar por 50. Se eu multiplico esse número de baixo por 50, eu tenho que multiplicar o de cima também por 50. Aí. 1 vezes 50, 50. 2 vezes 50 é 100. 50 sobre 100 é 50%. Tá certo? Vamos para o próximo. Nesse caso, pessoal, nesse outro caso aqui,
podemos observar o seguinte, olha. Eu quero escrever 3 sobre oitavo na forma percentual. Será que tem que fazer aquela mesma técnica? Qual o número que eu devo multiplicar o 8 para chegar a 100? Então 100 dividido por 8. 100 dividido por 8 dá 1. 10 dividido por 8 dá 1. 8 vezes 1 dá 8. 10 menos 8 dá 2. Baixou 2. Dá 16. Pessoal, não dá uma divisão exata, né? Então como é que a gente pode fazer? Se não der uma divisão exata, você simplesmente pode fazer o seguinte. Pode pegar o 3 e dividir por 8. Por que, professor, eu posso fazer isso? O 3 dividido por 8. Porque aqui é um 3 sobre 8. Então, 3 dividido por 8 é quem? Menor dividido pelo maior é 0. Então, 3 dividido por 8 é 0. 0 vezes 8 é 0. 3 menos 0 é 3. Pessoal, não tem nada para baixar, né? Então, quando não tem nada para baixar, coloca uma vírgula e uma quantidade de zero que você achar melhor. Agora você tem um zero para baixar. Esse zero que você vai baixar é o zero que está depois da vírgula. Então, quando você baixar um zero que está depois da vírgula, é só colocar a vírgula aqui. 30 dividido por 8 é 2, não é 3. 8 vezes 3, 24. 30 menos 24 é 6. Baixa o outro zero. 60 dividido por 8 dá 7. 60 menos 56 é 4. Baixa o outro zero. Pessoal, deu esse valor aqui, tá bom? Deu 0. Ou seja, quem é 3 sobre 8? 3 sobre 8 é 0. 375. Pessoal, para transformar esse número agora em porcentagem, você tem que fazer o seguinte, por exemplo. Você está vendo esse número aqui, esse 0,35. Ele está em qual forma, pessoal? Na forma decimal, tá bom? Se o número tiver na forma decimal, para transformar em porcentagem, basta você deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Por quê? Porque é a mesma coisa que multiplicar por 100, olha. Quando você multiplica por 100, é como se a vírgula deslocasse quantas casas para a direita? 2 casas. Então vou mostrar a você aqui, só um instante. Aumentar aqui um pouquinho, só para a gente ter uma noção, viu, pessoal? Como é que ficaria? Vai ficar só uma parte aqui. Vamos lá. Como ficaria aqui? Aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Só aumentar só um pouquinho, só para a gente ter uma ideia. Aumente, pronto. Pessoal, nós sabemos que essa parte aqui é uma parte o quê? É uma parte decimal, tá bom? Essa parte aqui. Para me transformar de decimal para percentual, eu tenho que multiplicar o decimal por 100. Porque o que é um número decimal? Que tem vírgula. Se não tem vírgula, é decimal. Se eu quero transformar o decimal em percentual, eu tenho que multiplicar por 100. Professor, como é que você vai multiplicar por 100? Tá vendo aí? Vou multiplicar por 100 da seguinte maneira. Presta atenção. Olha. Eu vou pegar, presta atenção, esse número aqui, essa vírgula. Tá vendo essa vírgula, pessoal? Se eu multiplico por 100, eu vou ter que deslocar a vírgula. 1, 2. 2 casas para a direita. Então, ó, desloca 1. Ele está aqui. Então, daqui você tem que andar 2 casas para frente. Aí, 1, 2. Tá certo? Então, quando você deslocar 2 casas para frente, o que vai acontecer? Pessoal, o que vai acontecer quando você deslocar 2 casas para frente? A vírgula vai ficar onde? A vírgula vai ficar entre o 5 e o 7. Então, o número vai ficar assim, ó. Presta atenção. O número vai ficar assim.
0. O número vai ficar assim, porque essa vírgula estava aqui, ó, vai andar uma, duas. Então vai ficar assim. Pessoal, a parte inteira, se começar com 0, você pode eliminar, olha. Então, qual é o resultado? O resultado é 37,5%. Tá bom, pessoal? Vamos para essa questão aqui. Um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000 representa quantos por cento de desconto? Ele quer saber quantos por cento de 7.000 é. 7.000 é quantos por cento? 7.000 em relação a quem? Então, para saber a porcentagem, eu tenho que fazer o quê? O que me interessa, o que eu quero. O que eu quero em porcentagem, o que eu quero em porcentagem. Sobre quem? Sobre o todo. Tá bom? Então, eu quero quem, pessoal? Em porcentagem. Eu quero o valor do desconto. O problema ele pede, ó. Olha, um desconto de 7.000 representa quantos por cento? Sobre um preço de 25. 25.000 é o todo. Então, você vai pegar 7.000 sobre quem? Sobre 25.000. Tá bom? Pessoal, quando eu cancelo o zero, é a mesma coisa que está dividindo os dois por 1.000. Você pode dividir a fração pelo mesmo número. Então vai ficar 7 sobre 25. Pessoal, aqui essa fração você já pode fazer direto, olha. Por que eu já posso fazer direto? 7 sobre 25. Eu posso fazer direto por quê? Porque 25 é múltiplo de 100, olha. Então, a partir do 25 eu quero chegar no 100, só multiplicar por 4. Que vai dar 28 sobre 100, que é 28%. Se eu quisesse fazer daquele jeito, dividindo, poderia fazer? Poderia, olha. 7, 25. 7, o menor dividido pelo maior é 0. 25 vezes 0 é 0. Vou baixar o primeiro zero decimal, 70. Então coloca a vírgula aqui. 70 dividido por 25 é 2. 25 vezes 2 dá 50. Baixou outro zero. Aqui vai dar 8. Tá bom? Par decimal, 0,28. 0,28, desculpe. Para transformar em porcento é só multiplicar o número decimal por 100. E multiplicar por 100 é deslocar a vírgula quantas casas? 2 casas. Então o número vai ficar assim, ó. Então aqui você já pode cancelar. Então qual é o resultado? 28%. Tá bom? Porque fica assim, olha. Porque fica 0,28. Aí você desloca aqui a vírgula 2 casas. Então, olha. Então ele tá assim. Se ele tá assim, essa vírgula você deslocar uma, duas, ela vai parar aqui, ó. Como aqui a parte inteira, que é a parte antes da vírgula, começa com 0, então você já pode eliminar esse 0, ó. Fica só 28%. Tá bom? O segundo modo é esse. Vamos fazer esse problema aqui, pessoal. Em uma partida de basquetebol, obtemos o seguinte aproveitamento de lances livres de um jogador. Calculamos a razão percentual entre o número de acertos e o total de lances livres jogados. Qual o índice de aproveitamento do jogador que acertou 12 dos 15 lance livre? Ou seja, a parte pelo todo. Ele quer um número de acerto, que é 12. Um total de 15. Você pode fazer assim, dividindo 12 por 15. Que vai dar quem? Coloca aqui 12 dividido por 15 é 0. 15 vezes 0 é 0. Você baixa um 0.
depois da vírgula, né? Colocar a vírgula, aqui vai dar 8, tá bom? Agora, pessoal, tem um 0,8. Vou multiplicar por 100. Para multiplicar por 100, eu tenho que deslocar duas casas. Então, 0,8. Ele tem duas casas, pessoal, para deslocar ele para frente. Só tem uma, olha. Tá vendo, olha? Aí, o que é que eu faço? Coloco um 0. Então, ele vai deslocar uma e duas. Então, vai ficar assim, olha. Cancela esse 0. A resposta ficou 80%. Tá bom, pessoal? Então, é justamente isso aí que a gente vai ver a partir de agora. Tá bom?